Evidentemente, como vocês podem imaginar, o mundo político viu com muita atenção essa conversa, procurando ali nas entrelinhas o que foi dito nesse evento do INSPER. Então vamos falar com o cientista político do INSPER, professor Carlos Mello, que era o moderador dessa conversa entre os ministros do Supremo. Obrigado pela participação, Carlos Mello. Meu boa noite. Carlos, ali na roda, algo na sua avaliação que permita vislumbrar como esses três ministros do STF imaginam que essa crise institucional vai se desenrolar? Boa noite, William. Olha, em primeiro lugar, o que chama atenção era a unidade entre esses ministros. Nós acompanhamos a política há muito tempo, sabemos que vários já se meteram em escaramuças, né, durante sessões do tribunal, mas ali não, ali havia uma unidade e todos pareciam tocar o mesmo instrumento com a mesma nota musical. E todos, de certa forma, chamavam para as instituições, em particular para o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade de conter esse processo. Não que as outras instituições, como por exemplo o Congresso Nacional ou a Procuradoria-Geral da República, fossem descartadas por eles. Eles não diziam isso, mas eles se colocavam como a situação do garante, né? A Suprema Corte do Brasil garantindo a rigidez da democracia, das instituições, ao fim e ao cabo desse processo. Carlos Mello, será que eu estou exagerando se eu interpretar essa sua resposta como a reiteração do papel central político do STF, particularmente no meio dessa crise que a gente vive hoje, é um embate entre o Executivo e o Judiciário? Sim, veja, mas esse é o papel da Suprema Corte, no final das contas, não é? Você tem o Poder Executivo, o Legislativo, eles interagem, enfim, mas na hora de um impasse, né, quem é que pode ajudar a desenrolar esse processo, a desenrolar esse impasse? É a Suprema Corte. Não são os militares, não é a força, é a justiça, é a interpretação da Constituição, que é o pacto, né, o pacto político da nação, da sociedade. Então, me parece que a sua interpretação é absolutamente correta. Outro ponto, e a minha última questão na nossa conversa, Carlos Mello, foi o tempo que os três gastaram discutindo entre eles, até do ponto de vista doutrinário, como se poderia modificar o sistema de governo brasileiro. Ou isso era simplesmente, como acontece muito em eventos assim desse porte, era uma discussão que no fundo não era a mais, digamos, relevante. William, você sabe como essas coisas se organizam, né? O evento foi programado já há alguns dias, né? Por coincidência, pelo destino, ele foi realizado hoje, nessa semana muito complicada. Mas, de fato, havia ali uma preocupação em discutir democracia e governabilidade no Brasil, né? A democracia tem funcionado bem, o nosso sistema político ele tem garantido a governabilidade. Essa discussão me parece, nesse momento, secundária, pelo momento, mas ela é muito importante para que nós façamos ela com tempo e com vagar e com a participação da sociedade, para se discutir se esse, de fato, é o melhor sistema que nós podemos ter. Carlos Mello, professor do INSPER, cientista político, nosso obrigado aqui do Jornal do CNN pela sua participação e boa noite, Carlos. Boa noite, até a próxima.